Fala galera, Daniel Brabo aqui. Estou aqui para falar um pouco dessa base Icon Decode Pro 110. Estou usando essa base aqui há uns 9 meses. É uma base bem incomum de você ver por aí. É bem difícil de achar para comprar também e também é bem carinha. A galera faz bastante pergunta e por causa disso eu estou fazendo esse vídeo. Primeiro, a marca dessa base aqui, se chama Icon, I-Q-O-N. Ela pertence à Powerizwide e geralmente quando eu falo isso a galera pergunta, putz, ela não é Trinity? Cara, tudo que a Icon faz é feito para todas as configurações de patins possíveis. Então essa base aqui, você consegue comprar ela em todas as configurações possíveis. Essa daqui, de 2 furos e que tem esse salto, é a configuração de freestyle comum, quase todos os patins são assim. Ela é chamada de 165. A Icon chama de CL. Essa daqui é uma base CL. Mas se você tiver um patins Trinity, você também consegue comprar essa base aqui no modelo Trinity. E se você usa Street também, mesmo sendo uma base enorme, você consegue colocar ela num patins de Street. Você vai achar ela na configuração de Street. Os gringos chamam a configuração de Street de Aggressive. A Icon chama de AG. Então você vai encontrar essa base como Icon Decode Pro 110 AG para Street, Icon Decode Pro 110 CL para Classic, que é 165, e você vai encontrar ela Icon Decode Pro 110 TR, que é para Trinity. Beleza, vamos lá. O tamanho dessa base aqui é de 296. Deixa eu confirmar. Exatamente, 296 na configuração de máxima aqui. Mas você pode usar outras configurações além dessa, vamos estar falando um pouco sobre isso. Essa configuração que você está vendo aqui é uma 4 de 110. É a única configuração que eu usei, então a que eu tenho uma opinião mais embasada sobre. E vamos lá, você pode usar ela nessa configuração roqueada ou flat, através desses parafusos aqui, ó. Eu vou estar pegando um aqui. Não deu muito certo, eu vou colocar aí na tela e estar falando um pouco sobre. Esse parafuso, como vocês podem ver, ele tem um formato meio diferente, ele é um parafuso macho e fêmea. Se você colocar ele de cabeça para baixo, ele fica roqueado. Se você colocar ele de cabeça para cima, ele fica flat. E assim você consegue definir se você está usando ela roqueada ou flat. E tem em consideração que esse roqueio é de 1 milímetro apenas. E eu vou estar falando um pouco sobre isso, mas antes vamos falar das configurações, do resto das configurações dessa base. Além dela aceitar essa configuração 4 de 110, ela aceita uma configuração 3 de 125. Essa 3 de 125 pode ser no padrão, que vocês já devem conhecer por aí, que é uma roda em cada ponta e uma roda exatamente no meio, mas você também pode usar uma configuração meio diferenciada. Eu não sei como chamar essa configuração. Quem usa diz que facilita bastante fazer curva. Seria com a roda da frente mais distante das rodas de trás. Então vão ficar 2 rodas de 125 bem próximas aqui atrás e um espaço entre a roda da frente e a roda do meio. Você também consegue usar a configuração de 5 rodas nessa base, sendo 90 nas pontas e 80 aqui no meio. Vão ser 3 de 80 e 2 de 90. Você também pode usar essa base aqui numa configuração de street. Muito raro ver alguém usando isso, mesmo entre os gringos. Seria uma roda de 110 aqui, uma roda de 90 aqui, outra aqui, e aqui no meio vai uma peça plástica, que é o H-Block, que é para você pegar a corrimão. Muito estranho, muito estranho. Eventualmente eu vou acabar usando, mas não é para mim agora. Outra característica para se ressaltar nessa base aqui. Ela não usa rolamentos comuns. Quando você comprar ela, ela vai vir com rolamentos. Ela vem com um jogo de 20 rolamentos, porque ela aceita até 5 rodas em cada pé, então vão ser 2 rolamentos por roda, então esses 20 é só para você conseguir montar ela. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tirei aqui uma roda, galera, olha isso daqui. Se vocês verem, ela é uma base lisa, completamente lisa aqui por dentro. Se você já desmontou uma base comum por aí, você vai saber que as bases normalmente elas têm um ressalto aqui nessa parte interna. O rolamento ele tem um formato padrão, né, os ABECs, e o mesmo espaço que ele tem no arco de fora é o mesmo espaço que ele tem no arco de dentro, de largura, eu digo. Então, para o rolamento não encostar nas bases, ela tem esse ressalto. E o que acontece? Eu vou ter até uma base aqui para mostrar. Olha só isso daqui, ó. Vocês conseguem ver esse relevo que a base tem, ó, nas paredes dela?
Isso é para evitar que o rolamento trave, né? Como vocês viram, essa base aqui não tem esse espaçadorzinho na própria base. E o que acontece? Ela usa esse rolamento. Esse tipo de rolamento aqui é o que vai vir quando você comprar ela. Vocês conseguem perceber que ele tem um leve relevo aí? Esse relevo é para compensar o relevo que ela não tem na base. Inicialmente eu achei que isso era um tipo de forma de prender o cliente na marca, alguma coisa tomada arbitrariamente, mas depois eu percebi, se essa base tivesse esses relevos entre os parafusos, ela não ia aceitar o tanto de configuração que ela aceita, porque a roda é um pouco mais larga do que o espaço do rolamento. Então, para aceitar esse tanto de configuração, foi um sacrifício que eles fizeram, prender você nesse rolamento. Sobre esse rolamento eu não tenho nada de ruim para falar. É o melhor rolamento que eu já usei. Eles são as esferas deles são de aço cromo e a borda externa eu não sei, eles não dizem. Mas qual o meu principal problema com o rolamento? Cara, eu uso patins como meio de transporte padrão. Não é só um hobby. Então eu vou pro trabalho, eu volto do trabalho com ele. Se eu tenho que resolver alguma coisa no centro, eu pego meu patins e eu vou. Então eu pego chuva, eu pego terra, eu pego todo tipo de coisa ruim no caminho que tiver, eu vou passando por cima. Especialmente usando essas rodas. E então, eu enferrujo muito o rolamento, eu quebro muito o rolamento. Rolamento da Trax, que eu já usei aí tempos atrás, eu quebrei em 3 meses, estourou. Outros rolamentos que eu já usei por aí, do AliExpress, rolamentos aleatórios, eu enferrujei eles em 3, 4, 5 meses. E eu dou manutenção com frequência, só que às vezes não dá. Com esse rolamento eu nunca tive esse problema, ele quase não precisa de manutenção. A capinha dele é muito ruim de tirar porque ela é muito justa. Por ela ser muito justa, quase não entra nada. A única coisa que entra são os líquidos, mas como eu falei, ele é de cromo, não enferruja. Então é o melhor rolamento que eu já usei, é um tanque de guerra. Sobre velocidade, mano, é um rolamento rápido. Não tenho como dar aqui uma opinião séria pra vocês sobre isso, porque eu teria que descer uma ladeira com outro rolamento e depois descer com ele para tirar realmente essa diferença. Cara, eu sinto que é um rolamento rápido, não fico para trás quando eu tô no rolê, e é isso. Galera, minha câmera descarregou, é a terceira vez gravando esse pedaço do vídeo. Ela descarregou agora, mas da outra vez eu achei que estava gravando e não estava porque a memória encheu. Mas vamos lá, para a parte de opinião agora. Cara, essa base aqui eu comprei ela para ser minha base de Wizard. Eu pretendia entrar no Wizard com essa base. E ela me decepcionou nesse aspecto. Ela não é uma base para Wizard. Como eu falei, ela tem 1 mm de roqueio. Geralmente me perguntam, 1 mm é muito pouco. Dá para sentir? Cara, dá para sentir. É uma base extremamente ágil. Eu tô acostumado a andar com bases de corrida e isso daqui tem uma diferença. Esse 1 mm de roqueio dá uma diferença absurda. É alguma coisa... Cara, não tem como descrever muito bem. Você está com uma base 4 de 110, você tem a velocidade de uma base 4 de 110 e você tem a estabilidade de uma base de 4 de 110. Só que você tem a mobilidade de uma base 4 de 80. Você está muito mais ágil, muito mais leve de fazer os movimentos. É uma coisa fantástica. Como eu ia falando, ela me decepcionou no Wizard, mas em todo o resto ela acabou me surpreendendo muito. Eu não tenho nada a falar mal sobre ela do uso cotidiano urbano. Eu acho que essa daqui para quem gosta de usar bases grandes, é perfeita, é perfeita. Você vai ter tudo que você está acostumado a ter, de velocidade, de estabilidade, só que você vai ter muito mais mobilidade, você se desgasta muito menos, porque você não vai usar tanta força para você fazer curvas, os movimentos eles ficam muito mais fluidos, muito mais leves. Recomendo ao extremo para você que gosta de andar na rua, que gosta de andar no meio do trânsito, no meio da calçada, desviar de gente. É perfeita, perfeita. Sobre o peso dela, ela é uma base extremamente leve. Por ela ser meio brutona, assim, a galera pensa que ela vai ser pesada, mas ela é de alumínio aeronáutico, ela é muito, muito, muito leve, cara. Ela tem o peso aí médio de uma base de corrida comum. Então, veredito final, cara, isso daqui não é uma base de Wizard. Não compre ela se você tem interesse em fazer Wizard, você vai acabar se frustrando, é uma base que você vai precisar de muito mais força para você fazer os movimentos de Wizard, que são mais curtos, mais ágeis. Mas se você gosta de andar na rua e você usa a base de corrida,
Depois que você usar isso daqui, você nunca mais vai querer voltar para uma base de corrida comum, cara. É a melhor base urbana que eu já tive. Para quem gosta dessa configuração, eu não consigo imaginar alguém não curtindo essa base. É perfeita. Então é isso, você consegue comprar essa base aqui na Hogan Sports. Não sou patrocinado por eles, infelizmente. Você também consegue comprar na Extreme In, que é uma loja online, eles vendem produtos importados. Eu tenho um amigo que já comprou uma dessa daqui por lá. E você também consegue comprar no site da própria Icon, só que aí você vai pagar uma caçambada de imposto e taxa, e vai sair caro. Se você gostou, curte, se inscreve. Eventualmente vou estar fazendo mais vídeos sobre comunidade do patins, sobre o próprio patins, sobre peças, sobre manobras. Estou pensando em fazer alguns vídeos de história. Me segue também no Instagram, brabo_fsk, e valeu!